Você é louco, meu filho todo amarrado, Magueira. Vamos pra trás, meu. Você é louco, Magueira. Luiz, executado por flertar com uma mulher comprometida. Foi acusado de talaricagem. Aqui é o crime organizado, amigão. Não saber de nenhuma, não. Foram eles que produziram as principais provas que mostram que a sessão de tortura aconteceu bem aqui. Acusado de roubar um botijão de gás, foi surrado pelo PCC. O que você já roubou aqui na Mombuca, vagabundo? E bujão de pai de família, né? A menina menor de idade se assusta e rapidamente se afasta. Morto pela facção por ter passado a mão numa menina. Você conhece até mesmo que você vai lá, né? Pegou na boca da menina. É possível ver duas pessoas que seriam Bruna e Esteriano, caminhando em direção ao local onde o corpo dela foi encontrado. Esteriano Madureira, suspeito de ter matado uma mulher e morto uma semana depois. A polícia suspeita de justiçamento. Os amigos estão nos explicando que ele morava aqui, nesse barraco que agora está coberto com esse pano. Os criminosos sequestram, julgam, torturam e matam quem descumpre as regras impostas pela facção. O Profissão Repórter mostra como age o chamado Tribunal do Crime. Uma vez julgado e decretado, determinado que essas pessoas pagassem com as vidas, elas são executadas e o corpo ele é ocultado. Essa é a dinâmica dos tribunais do crime. Ele não teve nem essa oportunidade, de nós saber se era mentira ou verdade, e ele já foi julgado sem menos se defender. Algumas pessoas já estão pagando com a justiça de Deus e não cabe ao homem tirar a vida, de ser nenhum. Olha, aquele cara que se pegou lá, você se viu com o corpo dele ficou no chão lá, irmão. Isso não é um tribunal, isso é barbárie. Os bastidores da notícia. Oi, moça, sou jornalista, queria só falar uma coisa com vocês, desculpa te incomodar. O local é bem íngreme. Os desafios da reportagem, mas é difícil. É difícil imaginar que uma pessoa tenha conseguido carregar outra. Agora no Profissão Repórter. A característica mais importante que a senhora destacaria da sua filha? Alegria de viver, alegria pela vida, alegria. Minha filha era muito alegre e amava viver. Estou certa que vai ser feita justiça. Minha filha está sendo representada com muito amor. Eu não sabia que ela era tão amada e eu quero justiça, não só pela minha filha, mas por todas as meninas, por todas as mulheres do mundo. Como que a senhora recebeu a notícia hoje da morte do assassino de sua filha? E eu sei que, pelo menos por ela, foi feita a justiça. Qual a mãe que não esperaria? Qual a mãe que não ia querer? Bruna Oliveira da Silva tinha 29 anos e foi vista com vida pela última vez no dia 13 de abril, após sair do metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo, pouco depois das 10 da noite. Esta câmera de segurança registrou o momento em que um homem aborda estudantes da USP e, em seguida, os dois desaparecem. Bruna foi encontrada 4 dias depois, sem vida, perto dali. Ela cruzou essa faixa aqui de pedestre. Cruzou para o outro lado. Foi para o outro lado, é? Agora são 10 para as 8 da noite. Eu imagino que essa era a iluminação do dia. Exatamente. E 10 da noite, imagino também que tivesse menos gente na rua. Sim. Realmente é um ponto, de vulnerabilidade. Justiça, Bruna, presente. É possível que tenha sido atacada aqui, então? Tudo indica que sim. Esse local estava cheio de mato no dia do ato organizado pela USP e pela família. O local é bem íngreme. Caco, a principal hipótese da polícia é que ele tenha arrastado ela até o fim desse barranco.
Mas é difícil. É difícil imaginar que uma pessoa tenha conseguido carregar a outra nessas aqui, condições. Né? No mesmo dia do protesto, o corpo de Esteliano Madureira, de 43 anos, foi encontrado numa grande avenida da zona sul de São Paulo, com sinais de tortura e mãos e pés amarrados. Segundo a polícia, ele era o principal suspeito de ser o assassino de Bruna e foi executado pelo Tribunal do Crime. Você acha que a justiça já foi feita pela Bruna? Não. Porque não é tirando a vida dele que vai, infelizmente, diminuir esse feminicídio. O que vai diminuir são mais políticas públicas voltadas para nós, mais serviços, uma segurança pública, iluminação suficiente para que a gente possa enxergar todos que estão em nossa volta. Nós ouvimos lá no bairro várias pessoas, inclusive parentes, afirmando que foi feita justiça. A gente entende o sentimento, principalmente de familiares, de achar que foi feito justiça. Só que isso não é... toda pessoa ela tem que ter o direito de ser julgada, porque vamos supor que ele seja inocente. Então, eu acho que essa questão de fazer justiça com as próprias mãos não é o que prevê a legislação e não é o que a gente pode concordar, né? A gente está indo agora para Piracicaba, município do interior de São Paulo, com cerca de 450 mil habitantes. Lá, o Ministério Público já denunciou pelo menos 7 casos de execuções e injustiçamentos de facções criminosas nos últimos anos. E a gente vai contar algumas histórias por lá. Uma das características do Tribunal do Crime é que a facção desapareça com o corpo das vítimas. Mas aqui, nesse lugar que a gente está, teve um caso diferente em 2015. Irmão, aí, o menor acabou de sair comigo na mão aqui, irmão. Quem? O menor, fala aqui, irmão. Irmão, quem que saiu na mão com você? O menor aqui. Escutas telefônicas obtidas pelas autoridades mostram a conversa entre 3 integrantes do crime. A denúncia do MP explica que Luiz, conhecido como menor, teve uma briga com um membro do PCC. E também foi acusado de talaricagem, ou seja, de dar em cima de uma mulher comprometida. Robinho era uma das lideranças que decidiram sobre a vida do menor. Ô menor, que é o crime organizado, amigão. Não quero saber de p*** nenhuma não, quero saber o seguinte, truto. Aconteceu o que aconteceu, eu quero que vocês venham aqui onde que eu tô pra nós trocar esse papo. Se não vir, amigão, vai estar nas ideias comigo. Se eu tiver que buscar, eu vou buscar. As ideias é essa, meu truto. É só isso que eu tenho pra te falar, amigão. Segundo as investigações, o Tribunal do Crime aconteceu numa chácara. A chácara é essa aqui. O proprietário, que era dono na época, explicou que ele alugou. Era uma chácara para aluguel, de churrascos, né, momentos de lazer. Mas, na verdade, o que aconteceu aqui dentro, de acordo com as investigações, foi uma execução. Várias pessoas participaram do churrasco. Depois do crime, algumas mulheres que estavam lá prestaram depoimento à polícia e confirmaram que houve um assassinato no local. Um telefonema gravado pelas autoridades mostra a preocupação da facção. Tem que avisar lá os irmãos da sintonia, irmão. Já passar pros irmãos essas ideias, entendeu, irmão? Casina lá caguetou lá, entendeu? No real julgamento, no tribunal do júri, elas mudaram a versão dada à polícia. Na delegacia de polícia, a senhora disse o seguinte, que logo após a lavagem da casa, as moças levaram algumas peças de panos vermelhas para serem queimadas. Desconheço isso. Tá na mesma frase. Mas eu não lembro. Se eu falei, eu não me lembro. Estou dizendo isso, que tudo isso consta exatamente do depoimento da senhora, que a senhora teria visto retirando um corpo de dentro da casa por um lençol, que a senhora teria visto tirar quantia de gasolina da moto, porque havia uma discussão que uns queriam colocar fogo no corpo. Eu não falei nada disso. Até nada. Então, hoje eu estou aqui para ter a oportunidade de falar a verdade para o senhor, que eu não tive oportunidade nenhuma. Quando Robinho chegou e determinou que todos deveriam se reunir na sala, e ali disse em tom ameaçador: nós somos doidos. Se isso sair daqui de dentro da chácara, vai acontecer o mesmo com vocês também. Ele disse isso? Eu não sei quem que falou. Eu não conheço o Robinho, eu não sei quem falou. 15 pessoas foram condenadas pela morte de Luiz, conhecido pelo apelido de Menor. Ele tinha 22 anos. Escutas telefônicas detalham como foi a execução. O irmão pegou ele, tá ligado, irmão? Começou a enforcar ele, irmão. Levou ele pro boi, começou a enforcar ele, irmão.
Enforcou ele, aí ele morreu, onde que teve uns companheiros lá, catou, jogou no carro e foi enterrar, irmão. Boi, nesse caso, significa castigo. Robinho lamenta por não ter seguido a hierarquia da facção e pedido as autorizações para realizar o tribunal do crime. Eu só errei de não ter pulado lá pegar do aval, irmão. A defesa de Robson Ferreira, conhecido como Robinho, confirmou que ele é réu confesso. A mãe do rapaz assassinado pediu o corpo do filho diretamente para o PCC. Revida do menino, o menino não é safado, não é que agora vai ficar enterrado por aí não. O outro também falou, nós faz relatório, vai pra Marcola, nós vai resolver. Vamos ter que dar o menino, vivo ou morto, vai ter que dar o menino pra mim. Integrantes do PCC informaram a mãe onde estava o corpo do menor. Logo no final da rua da chácara onde o jovem foi morto, já tem um canavial. E foi numa plantação como essa que a mãe dele encontrou o corpo do filho. Alô? Ô, Magrelo, o que é aquilo que fizeram com ele, Magrelo? Você é louco, meu filho todo amarrado, Magrelo. Vamos pra trás, meu. Você é louco, Magrelo. O que esses caras fez, Magrelo? Depois que a minha vida, meu menino, Magrelo. Vai conversar pessoalmente, fica calma aí, pô. A mãe de Luiz preferiu não dar entrevista para a nossa equipe. A defesa de Edivan Murilo, conhecido como Magrelo, informou que ele nega ter tido qualquer contato com a mãe do Luiz, o rapaz executado. Disse que não reconhece a voz dele nos áudios e que não atuou na intermediação junto aos membros da facção a respeito da localização do corpo. Essa é a entrada do município de Guatapará, que tem 8.000 habitantes e fica aqui no interior de São Paulo. Aqui também, nessa cidade tão pequena, a polícia investigou um tribunal do crime. Essa é uma área rural, foi para cá que os criminosos trouxeram a vítima. Essa é uma área de acesso muito difícil, o nosso carro está derrapando muito. Dá para ver que é uma área com plantações de cana e de eucalipto, ninguém mora por aqui. Segundo a polícia, a sessão de tortura, que demorou 30 minutos, aconteceu bem aqui onde a gente está. Os criminosos produziram as principais provas que mostram que a sessão de tortura aconteceu bem aqui. São esses vídeos, olha. Eu não te perdoei, você foi lá e roubou de novo? Foi. Por que você fez isso, Balão? Porque você é nóia, você é covarde. Você rouba a Mombuca inteira, fala. Certo. O que você já roubou aqui na Mombuca, vagabundo? Um monte de fio. Um monte de fio. E bujão de pai de família, né? Eu roubei 2 bujão. Nossa, vagabundo. Você gosta de roubar? Você vai roubar mais na Mombuca? Não vou. Aqui, pros ladrão da Mombuca, viu? Olha a cara do vagabundo, olha pra mim, fila da p... Mombuca, termos que ouvimos no vídeo, é o nome de um bairro da cidade. O caso aconteceu em fevereiro de 2023. O inquérito policial descreve que a vítima relatou que 5 pessoas o abordaram e o fizeram entrar em um carro sob ameaça de morte. Já dentro do veículo, um dos homens fez uma ligação e disse ao interlocutor que iria matar a vítima. Do outro lado da linha veio a resposta. Era apenas para dar um pau, que o homem não deveria passar por cima da ordem dos irmãos. Depois disso, ele foi levado à fazenda e torturado. As apurações da polícia mostraram que o homem foi submetido ao tribunal do crime do PCC. A gente decidiu ir até a casa dessa vítima, desse homem, e tentar falar com ele. A casa tá fechada, olha. Oi, moça, sou jornalista. Queria só falar uma coisa com vocês, desculpa te incomodar. A mulher que nos recebe é a ex-companheira do homem torturado. Ela pede para não ter a imagem revelada. A gente está fazendo uma matéria sobre algo que aconteceu com ele há alguns anos. A mulher conta que o ex-marido preferiu se mudar de cidade. Ele saiu por quê? Medo. Porque, não sei lá, não se faz isso nem com animal, né? Como é que ele ficou assim, pessoalmente, da cabeça dele, depois de ter apanhado tanto? Ah, ele ficou com sequela. Ah, ele ficou? Que tipo? Na coluna. De tanto apanhar? Tanto apanhar. No dia do vídeo em que ele foi gravado. Você estava aqui em casa? Tava. Como foi? Como ele chegou aqui? Ele não chegou aqui. Eu busquei. Lá. Olhei assim, aí eu saí correndo e nós trouxe ele pra cá. Eu deixei ele ali, porque meu filho não... Ele não queria que meu filho visse... Meu filho é pequeno, não queria que visse ele daquele jeito. Se ele estava furtando aqui,
Por que você acha que esses homens não chamaram a polícia? Por que eles quiseram resolver por conta dele? Não pode, né? No caso deles ali, eles não falam que não envolve polícia. 4 homens foram condenados pelo crime de tortura mediante sequestro. Eles recorreram, mas a decisão foi mantida na segunda instância. O juiz afirmou que o que ocorreu foi um autêntico tribunal clandestino. Nós não conseguimos localizar o homem torturado. André, oi. Eu falo pra vocês, quer que nós ajudamos você? Com certeza. Então ajuda nós. Fala somente a verdade pra nós. Você tem ciência de tudo que você tá falando? Você tem certeza? Tô ciência, velho. Esse áudio revela um tribunal do crime que foi feito em 2008. O André foi acusado de cometer crime sexual e também de participar de uma facção rival ao PCC, que é o CRBC, Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade. Quando que você entrou pro CRBC? Foi de 2003, né? Já foi 2004, é isso aí. Não, você tá, foi dentro da cadeia ou na rua? Na cadeia. Por que você saiu, pô? Não, eu quero viver minha vida em paz, entendeu? Minha família, entendeu? O Ministério Público de Piracicaba apreendeu esse estatuto do primeiro comando da capital. Ele é todo manuscrito e tem 18 itens. No final tem um desejo de boa sorte. Aqui no 17º, ele fala que o integrante que sair da organização para fazer parte de uma outra facção e mexer com a família de algum membro ou cometer algum tipo de traição, não vai ter paz. Para decidir pela execução do André, foi feita uma conferência, que inclusive tinha membros de dentro dos presídios. Você já matou algum irmão nosso? Irmão, falou que não, entendeu? Irmão, é dar uma passagem, entendeu, irmão? E não pode aparecer nada, entendeu, irmão? Beleza, irmão. Os criminosos cumpriram a ordem e mataram o André. Só que eles não esconderam o corpo e eles foram cobrados por isso. A gente vai ouvir um áudio agora que os integrantes da facção usam metáforas, palavras para disfarçar a conversa, mas eles se perdem no meio do caminho. E a palavra cesta se refere a corpo. A primeira cesta, ela ficou para todo mundo ver? O irmão não tá entendendo a pergunta, não, irmão. Irmão, eu falei corretamente, mano. Eu não entendi mesmo a pergunta. Eu fiz várias perguntas de forma diferente e não entendi, certo, irmão? Então tá bom. Você tá ouvindo aí agora, irmão? Tô ouvindo. Irmão, aquele cara que se pegou lá, você se viu com o corpo dele ficou no chão lá, irmão. A primeira ficou lá, né, irmão? No chão? Não tinha como, ficou lá, né? O que nós passou pra você é checkmate, nós não quer que apareça nada, nós não quer ver nada, corpo, nada, não foi isso, irmão? Foi. Pra não deixar vestígio, irmão. 4 pessoas foram condenadas na justiça pela morte de André. O promotor Aloysio Maciel já atuou em pelo menos 10 júris com réus acusados de participarem de tribunal do crime em Piracicaba, no interior de São Paulo. Ele explica as regras básicas da facção. Aqui, o comando não admite entre seus integrantes estupradores, homossexualismo, pedofilia, caguetagem, mentiras, covardias, opressões, chantagem, extorsões, invejas, calúnias e outros atos que ferem a ética do crime, né? Isso aqui é uma norma de conduta deles, né? Então, aqui, tudo isso aqui, quando alguém viola alguma dessas hipóteses aqui, ela já é levada para o sumário para ser julgada. Sumário é o julgamento feito pelos próprios criminosos e eles seguem um padrão. Você tem, no início, um sequestro, depois você tem um julgamento feito pela própria facção, né, com integrantes da sintonia interna, que eles chamam, né, das lideranças de dentro do sistema prisional e da sintonia externa das lideranças das ruas. Uma vez julgado e decretado, né, determinado que essas pessoas pagassem com as vidas, elas são executadas e o corpo ele é ocultado. Essa é a dinâmica dos tribunais do crime. Esteliano Madureira era suspeito de ter matado a estudante Bruna Oliveira da Silva, de 29 anos, no dia 13 de abril. Ele morava num terreno próximo ao local do crime. As pessoas estão falando da história dele, mas ninguém quer falar diretamente para a câmera, por isso estamos trabalhando dessa maneira. Sou do Profissão Repórter. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom, os amigos são
nos explicando que ele morava aqui nesse barraco que agora está coberto com esse pano, um lugar bem precário, que a cama onde ele dormia. A polícia disse ter encontrado aqui roupas íntimas de outras mulheres. Esteliano teria sido assassinado 10 dias depois de ser acusado pela morte de Bruna. O corpo dele foi jogado nesse asfalto, ao lado de uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Estava com as mãos e os pés amarrados, tinha marcas de tortura e de 14 ferimentos à faca. O corpo de Esteliano foi encontrado a mais de 30 quilômetros de onde ele morava, por um funcionário de uma obra. Você estava aí quando largaram o corpo ali, não? Não era eu que estava, era um colega de trabalho. O colega viu ali? Foi ele que achou. Ele que achou e ligou para a polícia. Ele falou para mim que ele veio almoçar, aí após o almoço ele veio fumar um cigarro aqui do lado, que ele fuma bem aqui, ó, do lado, né? Uhum. Aí ele olhou, viu um negócio lá, um saco, né, que tava embolado numa lona azul e num cobertor. Aí ele disse que foi tirado da rua, que ele achou que pode ser aquele pessoal que cata sucata, essas coisas, né? Claro. Aí ele falou que ia tirar da rua para não causar algum acidente, alguma coisa. Ele só mexeu quando ele viu que era um corpo, ele já ligou para a polícia. Aqui ainda estão as marcas do trabalho da polícia. No chão, muitas luvas usadas pelos peritos, jogadas fora aqui, ao lado dessa floresta que é o terreno de uma empresa, protegido por essa cerca eletrificada. Mas o mais importante para a investigação é um equipamento que está bem aqui ao lado, a menos de 20 metros. Esse poste, com uma câmera lá no alto. É possível que a gravação tenha mostrado os assassinos quando deixaram o corpo de Esteliano aqui nesta avenida. A polícia informou que analisou as imagens de câmeras de segurança disponíveis na região, mas não foi possível identificar ninguém. Um suspeito está sendo investigado por supostamente ter levado o corpo de Esteliano até o local onde foi abandonado. Esse indício que ele foi vítima desse tipo de crime é por conta das incursões policiais realizadas nas comunidades ali da região, onde o Esteliano residia, onde foram relatados aos policiais que ele já estaria sob o domínio dos criminosos da região. Então, quando a gente localiza o corpo dele com diversos ferimentos, com indícios de tortura, nos leva a crer que realmente ele, de fato, ele deveria estar arrebatado e foi subjugado por eles. O local é bem íngreme. Mas é difícil. É difícil imaginar que uma pessoa tenha conseguido carregar outra nessas aqui, condições. Né? Há a possibilidade, os senhores por acaso ouviram uma segunda pessoa suspeita que talvez pudesse ter ajudado a levá-la para o local onde ela foi morta? Então, a gente não ouviu nenhum outro segundo suspeito, porque todos os elementos arrecadados de imagens, inclusive algumas que não foram divulgadas, até a subida nesse barranco, que a gente tem essa imagem. E tem mais da subida? Da subida. A gente percebe ali que eles estão sozinhos. A imagem da câmera de segurança não está nítida, mas é possível ver duas pessoas que seriam Bruna e Esteliano, caminhando em direção ao local onde o corpo dela foi encontrado. Passados 23 dias desse caso, desse crime, como é que está a situação hoje? Nós coletamos do corpo da vítima materiais genéticos e eles estão sendo confrontados com o material genético do Esteliano. Então a investigação aí prossegue no sentido de confirmar o que já tinha sido levantado por indícios, que o Esteliano era o autor da morte da Bruna, e também a gente trabalha agora para identificar os responsáveis pela morte do Esteliano. A gente está chegando agora no bairro Santa Fé, em Piracicaba. Aqui, as imagens de segurança de uma mercearia foram decisivas para a execução de um jovem. Essa mercearia aqui com toldo vermelho. Foi aqui nesse local que imagens da câmera de circuito interno
deram início ao terceiro caso que a gente vai contar aqui em Piracicaba. Nessa imagem, a gente vê um homem sem camisa se aproximando de uma menina. De repente, ele passa a mão nela. A menina menor de idade se assusta e rapidamente se afasta. O vídeo chegou até o PCC. Depois disso, o jovem desapareceu. A mãe dele procurou a polícia. Na verdade, ele tinha sido sequestrado, justiçado e teve seu corpo ocultado pela facção criminosa Primeiro Comando da capital. Esse caso é de 2021 e esse corpo nunca foi localizado. Fala um pouco mais alto aí, amigo. Este é o tribunal do crime. James Alan é o rapaz de camisa com manga azul. Esta é a última imagem dele. Segundo as investigações, ele é julgado por integrantes do PCC por ter passado a mão na menina. O homem sem camisa é Luiz Henrique França, um dos membros da facção. Só essas ideias que você tem que mandar? Que você conhece até mesmo que você vai lá, né, pegando a bunda da minha. Ligamos para o pai do jovem executado. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, ensina seu filho o caminho que deve andar. Então eu e meu filho, a gente conversava bastante. E apenas aconteceu uma situação talvez precipitada, isolada. Sim. O fato que ocorreu, o fato que aconteceu. Algumas pessoas já estão pagando com a justiça de Deus e não cabe ao homem tirar a vida, né? De ser nenhum. Como é que a família dessa criança, né, também fica nessa posição? Você sabe o que aconteceu, se elas continuaram no bairro? Desapareceram, eles se mudaram, a gente tem notícia de até para outro estado e nós nunca conseguimos falar com eles. Eles desapareceram, é comum que isso aconteça também. Ou seja, esses moradores, eles se sentem em risco, muito risco. Se sentem acuados, né? Não é bom para ninguém, não é bom para quem é, entre aspas, justiçado, né? E também não é bom para a família da vítima, é um estado paralelo. A Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, isso é um tribunal, isso é uma justiça. O justiçamento feito pelo Primeiro Comando da capital e por outras organizações criminosas não tem nada a ver com isso. Então, eu tenho muito cuidado em falar em tribunal, porque isso não é um tribunal, isso é barbárie. 2 pessoas foram condenadas na justiça pela morte do rapaz. Essa contradição que nós temos de nós termos aí integrantes de facção criminosa julgados com todas as garantias constitucionais e, de outro lado, o julgamento que eles mesmos fazem sem nenhuma garantia para as pessoas. O advogado de Luiz Henrique França, que aparece no vídeo sem camisa, discorda da condenação. Ele afirma que o vídeo não possui conteúdo de julgamento e que seu cliente estava em um momento de lazer com o rapaz que foi executado. No próximo bloco, a gente vai conversar agora com a filha do Edivan, que foi executado pelo PCC em Piracicaba. Quero sim reencontrar meu pai, né, ou o resto do que deixaram, para me poder enterrar e dar meu último adeus. Nesse caso, nós tivemos um jovem de 24 anos que foi julgado no Tribunal do Crime. Ele tinha uma deficiência intelectual, sofria de epilepsia também, e surgiu um boato na região ali que ele teria abusado de uma criança. Essa é uma área bem humilde, aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Uma das vítimas do Tribunal do Crime morava aqui. Essa história começa quando uma mãe que morava nessa rua vai à polícia para denunciar o desaparecimento do filho dela. É aqui que a gente começa a nossa busca. Já perguntou aqui em cima já? Acho que é pra lá, ver se tem algum vizinho aqui. A imagem tá meio difícil, mas é esse menino aqui, ó. Menino, eu não lembro, porque acho que eu nunca vi esse menino. A gente já foi ali na rua toda. Meu nome é Guilherme, tudo bem, gente? Eu sou do Profissão Repórter, vim pedir uma ajuda pra vocês, porque eu tô procurando uma pessoa que talvez vocês conheçam. Obrigado. Essa aqui é a mãe dele. Eu só vou falar porque eu sei que é importante. Porque você a conhecia? Sim, mas até onde eu sei, só que ele desapareceu. Não fiquei sabendo de mais nada. E elas procuraram esse menino? Procuraram, fizeram queixa na delegacia e tudo mais. E as pessoas falam o que sobre o que aconteceu com ele? Então, na época elas falaram isso, que ele tinha desaparecido. E quem tinha feito isso?
Não sei. E vocês conheciam ele? Sim, ele chegou a passar no último Natal na minha casa. Ah, é? Ele veio aqui, passou. Tem inúmeras fotos aqui dele, adicionadas aqui, ó. Sempre tem homenagem pra ele, sempre tem... Procura até hoje. Até hoje? Andava pela região toda aqui procurando. Essa rede social hoje é um eterno pedido de socorro da mãe, que continua procurando o corpo. Mais tarde, conseguimos entrar em contato com a família de Gleverton por telefone. Eu queria conversar para entender um pouco mais o que aconteceu com ele. Eu sou jornalista investigativo, estou fazendo uma matéria sobre pessoas que desapareceram. Hoje, 6 anos depois do crime, nenhum familiar aceitou dar entrevista. Quero agradecer, tá bom? Aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo, todos os casos de tribunal do crime são investigados por essa delegacia. Nesse caso, nós tivemos um jovem de 24 anos que foi julgado no tribunal do crime. Ele tinha uma deficiência intelectual, sofria de epilepsia também, e ele surgiu um boato na região ali que ele teria abusado de uma criança. Tá? Esse boato que surgiu acabou chegando até o crime organizado que ali atuava naquele território. Em razão disso, ele foi arrebatado por membros desse grupo organizado, foi amarrado, foi levado para um matagal, para um milharal, na verdade, ali nas proximidades, e foi feita uma filmagem dele em que, após algumas torturas psicológicas, o obrigaram a confessar esses possíveis abusos. Ele veio aí, tá se revelando aí perante o crime aí, fez esse PCC aí, tá ligado? Segundo o delegado, os 5 envolvidos nesse caso de tribunal do crime foram condenados. A gente está numa área de periferia de Piracicaba e aqui a gente vai contar a história da execução do Edivan. É o 4º caso que a nossa equipe acompanha aqui no município. Essa é a rua onde Edivan foi sequestrado. Em janeiro deste ano, a filha de Edivan registrou um boletim de ocorrência informando a polícia do desaparecimento do pai. Ela disse que ele se envolveu em um desacerto familiar com indícios de que ele abusava sexualmente da enteada atual, menor, e que pessoas do crime local foram tomar satisfação. Desde então, ele se encontra desaparecido. Uma pessoa foi presa e as investigações continuam para identificar outros participantes da execução. O que aconteceu com o Edivan? O que a investigação aponta? Ele, pela facção criminosa, foi julgado como autor de crime sexual, que a gente não sabe se aconteceu, porque esse reconhecimento da existência do crime sexual não foi feita pelo Poder Judiciário, pelos órgãos constituídos do Estado, foi feito por um Estado paralelo, tá? E com base no que eles reconheceram, eles mataram e desapareceram com o corpo do Edivan. A gente vai conversar agora com a filha do Edivan, que foi executado pelo PCC em Piracicaba. Ela topou falar com a gente, mora na Zona Leste de São Paulo, e a gente não pode identificar o lugar que ela tá, então a gente vai tomar o maior cuidado com isso. Edivan tinha 45 anos de idade e trabalhava em um açougue. Ele vivia com a esposa e a enteada em Piracicaba, mas falava com a filha diariamente. Ele não teve como se provar a inocência dele. Ele não teve nem essa oportunidade, né? De nós saber se era mentira ou verdade, e ele já foi julgado sem menos se defender. O que você acha sobre essa denúncia da enteada? Eu não sei. Eu fico de mãos atadas, porque é difícil esperar isso, né? De uma pessoa que me criou. É meu pai, né? Mesmo que estão falando, dizendo, foi ele a pessoa que me pôs no mundo, e eu quero sim reencontrar meu pai, né? Ou o resto do que deixaram, para me poder enterrar e dar meu último adeus. Eles tiraram ele de mim, julgaram ele provar a inocência dele, e essa angústia que eu não vou poder enterrar, é saber que tá morto e não saber onde que tá o corpo.